A gente fala da palavra disciplina, muitas vezes a gente já pensa em coisa chata, né? Porque, como você É, falou, pensa em punição, pensa. Ou no caso, por exemplo, do esporte, você tem que ter disciplina. Pô, acordar cedo, fazer tantos exercícios tal dia, tal. Mas a disciplina também é muito boa. Por exemplo, o meu perfil comportamental tende a ser muito o do aquele que gosta de seguir regra lá, não é é é o o conforme. conforme isso. Eu gosto de ser muito conforme, porque se você está escrito, você segue, dá certo. Então, tipo, se tá escrito e não deu certo, é porque você não fez o que estava para fazer, né? Um exemplo simples. Então, eu me incomoda quando as coisas não Sai são fora, como sai, sai sai fora. fora da regra do jogo. Exatamente. Aí, tipo, ou seja, quando você tá na disciplina ali, você tá seguindo a regra do jogo. E funciona muito bem. Os japoneses é um exemplo que disciplina funciona muito bem, né? Não, Porque então, checklists que foram criados por eles, né? conta mais benefício, William, do seu perfil relacionado à checklist. Conta mais, conta mais. Ah, por exemplo, já que você perguntou, se eu Pois, não, fosse, né? se eu fosse um colaborador, Só explicando que o William, ele não tem, de uma certa forma, ele está tendo agora que a gente está fazendo um trabalho com a parte, né, da reparação, a parte de oficina. Então vamos lá, pode continuar, William. eu não sou dono de oficina, eu não tenho oficina, nunca trabalhei com mecânica. O mais próximo que eu trabalhei de mecânica era quando eu desmontava meus carrinhos quando era criança. Pronto, tem um pezinho na mecânica já. Bom, para mim, o checklist em si é disciplina, né? Conforme o perfil a gente falou. O que, que é? Se eu fosse um colaborador, se eu fosse um colaborador da Tagma, por exemplo, o Eduardo virasse para mim e falasse assim: William, tira a pastilha de freio daquele carro ali. O que, que eu ia falar? Tá, como? Por exemplo, você tem um passo a passo, que o Eduardo provavelmente ia me dar. Fala, você desparafusa a roda, guarda a roda, dá uma limpadinha, que eu sei que funciona o ataque, mas assim, dá uma limpadinha para a gente pegar para o cliente bonitinho. Coloca ali, guarda, coloca os parafusinhos numa caixinha do lado ou no saquinho. Aí você vai olhar o disco ali. Primeira coisa que você olha antes de tirar a pastilha, vê se o disco já não está arranhado, vê se não tem, precisa de um passe, por exemplo. Eu ia olhar para o disco e olhar, o quanto que eu sei que tem? Ah, porque a espessura dele deve estar em X lá. Ah, beleza, vou lá, vou medir o disco. Ó, não, o disco está com mais do que essa espessura que você falou. Não, então a gente não precisa dar um passo, não precisa fazer nada. Aí você vai, tira a presilha ali da pastilha, tira alguma coisa, vaza o fluido. Como que fala? Sangra, né? Sangra depois, provavelmente, mas enfim, tira lá o fluido. Vai ter o passo a passo, é um checklist. Porque na hora que eu for montar de novo, eu vou seguir o mesmo passo inverso, colocar, fazer o teste e testar no final. A chance disso aí dar errado mínima, né? Para a gente não falar que não existe, sempre pode existir uma falha, então 1% de chance, então é uma falha. Ou seja, olha o tempo que como colaborador, eu fiz o meu serviço, né? Poderia ter feito o meu serviço, evitei retrabalho, porque às vezes o dono de oficina vai vir falar, pô, deu erro, você tem que refazer. Você fica, puta, eu já queria ir embora, eu já queria alguma coisa que o colaborador pensa, ou, puta, eu queria estar fazendo aquele outro carro já, porque aí já. E o dono de oficina também fala, pô, se ele já tivesse feito, a gente poderia estar atendendo algum outro carro, vendo melhor um outro caso que está demandando mais tempo, né? Porque o diagnóstico não está preciso ainda. Então, tudo roda assim. Você tem o checklist, você garante essas coisas. Aí no caso do William, né, pelo perfil comportamental dele tá baseado em cima ali da conformidade, né, do conforme, ele vai ter um índice de assertividade muito maior em execução. Então, uma pessoa conforme dentro da oficina mecânica para trabalho, meu, extremamente importante, porque ele vai seguir as regras, isso daí vai evitar. Ele mesmo falou os pontos extremamente, sabe, essenciais. Vai evitar erros, vai evitar retrabalho. Olha só, vai evitar retrabalho. Aí entra o Eduardo. Perfil comportamental de altíssimo, totalmente averso a regras, né? Totalmente assim, E você fala A, B, C, D. Eu já quero saber do seguinte, eu já quero ir lá pro D. Eu já quero ir para o ponto final. Só que aí eu precisei entender,
né, a real importância, eu comecei a me disciplinar para aplicar o checklist como realmente ele tem que ser. E aí eu tive que fazer uma adaptação para que eu entendesse acerca disso e a importância. E aí, mas aí depois que isso foi feito, aí eu percebi que assim, eu criei ali um hábito de entender a questão dessa importância, então eu vejo como o checklist a ser um aliado, não um inimigo meu. Porque quem é o perfil de averso à regra, toda regra vai ser como se fosse um inimigo. Eu não, eu já vi isso como um potencializador para que dentro da oficina, dentro do procedimento, tudo fosse um aliado ao invés de se tornar um inimigo. Então é justamente isso que eu passo, né, para os colaboradores. Você vê que o checklist, né, ele não está só para execução ali. Quando se fala checklist na área da reparação automotiva, o pessoal já fala que quando o carro chega, você vai fazer o checklist nele e tal, não sei o quê, para verificar os pontos do carro. Meu, isso daí, se você for ver, é o básico, mas para tudo tem checklist. Por quê? Porque vários pontos dentro da oficina pode ser passivo de erro. Você não conferir ali se os equipamentos estão em perfeito funcionamento, a hora que você vai precisar, ele não está funcionando. Se você for analisar ali um equipamento, se você não tiver um checklist de cuidado, de zelo com o elevador, a hora que você precisar, ele pode te dar um problema, vai acarretar perda de tempo, né, perda de eficiência no trabalho. Então, o checklist dentro da oficina, ele é praticamente quase tudo, né? Se Na você estimativa de reparo. na estimativa de reparo, existe um procedimento ali para ter um checklist ali básico, que nem que seja o mais básico, mas existe um checklist para tudo, né? Muito interessante. Ou ele, olha só, para que serve um checklist? Está aqui, né? Um objetivo, realizar controles para garantir que nada de importante seja esquecido durante o processo de execução que poderia comprometer os resultados, né? Então, olha só, isso daí não se enquadra em todos os pontos, desde um checklist de verificação de todos os itens do veículo, um checklist de execução do serviço, um checklist de procedimento ali para atendimento ao cliente, um checklist de procedimento, né, para você fazer a estimativa de reparo, o orçamento, um check. Então, assim, parece um negócio que você fala, você é louco. Isso daí vai fazer da oficina o quê? Né? Parece um negócio tudo robotizado. Se for entender, o checklist ele já existe dentro da cabeça do dono da oficina. Só está ali, ó, dentro daquela, né, do crânio dele. Ele já tem um procedimento de checklist, só não está descrito, só não está feito, mas existe. Só que o fato de não existir um procedimento ali da forma correta fica muito mais passivo de erro, principalmente assim, na cabeça dele está tudo certo. Mas quando ele passa de forma verbal, a pessoa que está do outro lado, se ele não compreendeu da maneira correta, né, o que precisa ser feito, vai dar brecha para erro. E aí o que acontece? Nós sabemos, né, William? Porque a gente fez uma pesquisa que é justamente isso. Qual é o maior problema de comunicação dentro da oficina? Entre o dono da oficina e o colaborador. Ele chega lá, ele passa só de forma verbal ali, correndo. Algumas coisas estão dentro da cabeça dele. Ele acha que ele passou por osmose, por Bluetooth, por AirDrop, por seja lá o que for. Ou tipo assim, o colaborador tem acesso à nuvem, né, da mente dele. Tem acesso à nuvem da mente dele. Eu não preciso falar isso porque ele vai ter acesso à nuvem da minha mente aqui. Ele vai saber o que precisa fazer no carro. E aí o carro vai embora, né? Aí quando foi ver, esqueceu de fazer né, de conferir ali se um protetor de cárter não foi bem apertado. E aí quando chega na casa do cliente, ele fala: meu, o carro tá fazendo um barulho, né? Teve uma brecha, teve um buraco ali no checklist do procedimento de execução de serviço e da conferência, né? Porque aí tem o checklist de entrada, o checklist de verificação e também tem que ter um checklist de saída, né? Mais conhecido como checkout.